Olá, seja bem-vindo a mais nova edição do projeto Letras em Foco. Sejam todos bem-vindos ao Letras em Foco, um projeto realizado pelo Greenplex, grupo de estudo da metáfora e pesquisa sobre língua e literaturas de expressão amazônica, um evento virtual que acontece semanalmente às quartas-feiras, a partir das 15 horas, pelo horário de Brasília. Hoje nós teremos uma apresentação, na verdade, 4 comunicações, são elas: Arte, Educação e a Literatura do Amazonas em Cena, pela doutoranda Rosália Marques dos Santos, um estudo descritivo do sentido passivo em textos do português registrado no Amazonas do século XX, pela mestranda Samara Silva Soares. Teremos também os mandos e desmandos dos coronéis de Barranco nas narrativas de Arthur Engrácio, pela mestranda Camila dos Santos de Lima. E teremos também a Alameda Filosófica de Astrid Cabral, conexão entre filosofia e literatura, pelo mestre Márcio Camilo da Silva. Aos comunicadores, vocês terão em torno de 15 minutos para a apresentação de vocês, e aos demais ouvintes, caso tenham algum questionamento, dúvida ou sugestão, que possam fazer ao final das apresentações, pelo nosso chat, ou então, ao final, vocês terão a oportunidade de ligar os seus microfones para fazer a sua contribuição. Vamos iniciar, então, com a apresentação da nossa querida Rosália, a Rosália Marques. E, antes de mais nada, nós vamos falar um pouco do perfil acadêmico da professora Rosália. Professora mestre Rosália Marques dos Santos é pesquisadora de literatura de expressão amazônica, literatura comparada e arte, educação e literatura pelo grupo de pesquisa Greenplexa. Ela é doutoranda em ciências da educação pela Universidade La Integración de las Américas Unida, Assunção, desde 2018, com a tese Arte, Educação e Literatura Amazônica em Cena, estratégia metodológica na formação de professores da língua portuguesa da educação básica. É mestre em letras, estudos literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada em Supervisão Escolar, Universidade Federal do Amazonas, graduada em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e também graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, com experiência profissional em escolas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Manaus, SEMED, Secretaria de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas, SEDUC, desenvolvendo ali projetos com ênfase na literatura de expressão amazônica e experiências em cursos técnicos pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. Além disso, a Rosália publicou, em parceria com outros autores, livros como Expressões Amazonenses na Literatura e coletânea de artigos científicos. Com a comunicação, arte, educação e a literatura do Amazonas em cena, Rosália Marques dos Santos. Seja bem-vinda, Rosália. Obrigada, Val. Boa tarde a todos os participantes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de aqui estar expondo uma pesquisa que tem a prévia de defesa para janeiro de 2021, se assim Deus permitir, devido ao estado em que nos encontramos. Mas, assim, é uma alegria de trazer esse trabalho de pesquisa e contribuir com os demais pesquisadores. Eu faço essa pesquisa pela Universidade Unida, que tem sede em Assunção, no Paraguai, já faço já um tempinho, já estou pesquisando, acontece isso no período das férias. Não só eu, mas em torno de 400 professores aí da rede pública daqui do Amazonas, tanto da Secretaria Estadual quanto da Municipal, participam também
de inúmeras pesquisas nessa universidade. A priori, do meu anteprojeto, ele tinha como tema arte, educação e a literatura amazônica em cena, e devido às orientações, nós acrescentamos a arte, educação e a literatura amazônica em cena, estratégia metodológica na formação de professores de língua portuguesa da educação básica. Meu orientador é o professor Dr. Juan Alberto Berrange. É importante, antes de ressaltarmos a questão da problemática da minha pesquisa, é importante ressaltarmos que é grandiosa a produção literária do Amazonas. Essa literatura, ela é praticamente desconhecida dos amazonenses. Muitos autores, eles são mais conhecidos lá fora do que na própria Amazônia. E há também no Amazonas uma produção teatral igualmente muito pouco conhecida, à espera da atenção de pesquisadores atentos, né, que possam resgatá-la desse total esquecimento. Então, é nesse contexto que se insere a proposta de tese que apresentamos, o de resgatar do quase total esquecimento essa produção literária e teatral do Amazonas, de autores e temas vinculados à Amazônia, levando esse conhecimento à escola por meio do teatro. Para essa pesquisa, foram elaborados os seguintes problemas. Que diálogos são possíveis entre o teatro e a literatura no contexto da arte e educação? Que reflexões são possíveis em relação às adaptações de textos literários para o teatro? Quais são os autores e textos essenciais da tradição literária do Amazonas? E, por último, qual estratégia metodológica amplia os diálogos possíveis com professores de língua portuguesa sobre o uso de textos essenciais da tradição literária do Amazonas na educação básica? É nessa tentativa de prover respostas para essas inquietantes questões que propomos tornar conhecida essa literatura, que é o fio condutor de todo esse trabalho. Propomos, assim, os seguintes objetivos. Primeiro, o objetivo geral é desenvolver um estudo sobre a produção literária do Amazonas, analisar a viabilidade de produções de textos para o teatro, como uma estratégia metodológica da formação de professores de língua portuguesa da educação básica. E aí nós traçamos esses objetivos específicos, que é refletir sobre os diálogos possíveis entre o teatro e a literatura, assim como as adaptações da literatura para o teatro, depois avaliar a produção literária do Amazonas como estratégia metodológica, depois discorrer sobre os autores e textos essenciais da tradição literária do Amazonas. E, por último, elaborar e apresentar peças teatrais adaptadas de textos consagrados da tradição literária do Amazonas em eventos culturais, como forma de contribuir para a formação de professores da educação básica. Com as seguintes justificativas. A Amazônia brasileira, ela corresponde a aproximadamente 60% do território nacional, mas mesmo a despeito da sua inegável importância estratégica para o país, historicamente, ela não vem recebendo dos brasileiros a atenção necessária. O Brasil, ele não conhece a Amazônia, e a própria Amazônia, ela não se conhece. Segundo Neide Godin, na obra A Invenção da Amazônia, de 1994, ela diz que só conhecemos discursos sobre a Amazônia, que, na verdade, são discursos sobre a Amazônia. E, em geral, são discursos exógenos, ou seja, de fora para dentro.
elaborado por viajantes, ora deslumbrados, ora alucinados com a assustadora e grandiosidade da Terra. Ocorre que tanto êxtase quanto o deslumbramento são visões extremistas sobre o mundo amazônico, porque eles tendem a olhar a região como o paraíso ou como o inferno. E Mário Ipiranga Monteiro, em 1977, ele chamou essa dicotomia de olhares sobre a região de edenismo e infernismo, que não passam de contexto de geografismo, paisagismo, com a ausência do homem. A literatura e o teatro, eles são dois campos primordiais para o exercício desse olhar sobre si mesmo e sobre o outro. É necessário que os amazônidas, que hoje se encontram nas escolas, eles aprendam a elaborar os seus próprios discursos sobre a Amazônia, como forma de se apropriar da sua terra e defendê-la. Mas como falar sobre a terra e até defendê-la sem conhecê-la? E como conhecê-la sem ter, no mínimo, contato com a literatura que a representa? Essas perguntas, elas revelam uma realidade inquietante, mas as respostas, elas podem estar nas próprias perguntas, ou seja, tornar conhecida pelos nativos da região a sua própria tradição literária. Pretendemos, assim, que pelo conhecimento do seu passado, os amazonenses, eles possam refletir criticamente sobre sua história, a fim de que entendam melhor as contradições do seu presente. E como hipóteses, entendemos ser válido e produtivo o uso do teatro como um instrumento didático pedagógico para o ensino da literatura na educação básica do Amazonas. Teatro e literatura, eles têm uma relação mutualista, onde a literatura alimenta o teatro e o próprio teatro alimenta a literatura. E o próprio Aristóteles, ele já assinala essa questão identitária entre as duas artes, ao demarcar do dramático na poética, como uma categoria híbrida entre as artes cênicas e a arte literária. O percurso teórico da pesquisa, ela apresenta alguns diferentes eixos de investigação, e eu trouxe só algumas para devido tempo, né? E eu trouxe, primeiramente, a questão das diretrizes dos parâmetros curriculares nacionais, que é o PCN, para o ensino de língua portuguesa na educação básica, dada a relevância das suas reflexões. E na introdução dos PCNs de 98, na página 16, ele diz assim, dentre tornar-se pouco a pouco cidadão do mundo, sem perder suas raízes, participando ativamente da vida de sua nação e sua comunidade. É cada vez mais forte o reconhecimento de que a diversidade étnica, regional e cultural continuam a exercer um papel crucial e de que é no âmbito do Estado-nação que a cidadania ela pode ser exercida. E em relação aos princípios da arte-educação, com o embasamento do livro Arte na Escola, das autoras Fusari Ferraz, de 2001, em que as referidas autoras apresentam uma tradição histórica do ensino de artes e da utilização da arte na educação, principalmente no Brasil, elas discutem o significado da arte
e propõe, assim, estratégias do trabalho em arte e educação. E eu trouxe uma pequena citação das autoras, que diz que a educação, através da arte, na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a constituição de um ser humano completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista e democrático, valorizando no ser humano os aspectos intelectuais, morais, estéticos. Procura despertar sua consciência individual harmonizada ao grupo social ao qual pertence. E com a contribuição para o aspecto teórico que se refere à cultura e à literatura e mais particularmente do Amazonas, apresentamos esse aspecto teórico com a contribuição do livro A Expressão Amazonense, de Márcio Souza, de 2003, em que ele faz um mapeamento da literatura, né, produzida no Amazonas, e que vai, assim, ele vai moldando desde o período colonial, passando pelo ciclo da borracha, adentrando no século XX, especialmente no ciclo, no aspecto que diz respeito ao Clube da Madrugada. E o autor, ele aborda essa questão, enfatizando... Oi, 5 minutos, né? Minutinhos. Sim, meu amor. Enfatizando que, embora o Brasil orgulhe-se de ter absorvido a Amazônia, ela não aniquilou suas peculiaridades, ela continua havendo uma cozinha, uma literatura, uma música, suas especificidades. Então, a Amazônia, ela tem vida. Então, como eu tenho 5 minutinhos, eu vou tentar passar as ações já desenvolvidas ao longo desse período nas escolas nas quais eu fiz o desenvolvimento das ações. Ternura infinita, cial, primordial, Bom, e esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham gostado. Nós agradecemos a Rosália pela apresentação e também pela contribuição aí do seu trabalho, muito interessante. Agora nós vamos à segunda comunicação dessa tarde, que será proferida, então, pela Samara Silva Soares. A Samara, que é mestranda em Letras da Universidade Federal do Amazonas, possui graduação em Letras, Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas e atua principalmente nos seguintes temas: língua latina, voz verbal e verbo depoente. Integrante do grupo de estudos do português falado no Amazonas e de línguas ameríndias. Com a comunicação, um estudo descritivo do sentido passivo em textos do português registrado no Amazonas do século XX, a mestranda Samara Silva Soares.
Bom, boa tarde. Meu nome é Samara, eu sou mestranda de pós-graduação em letras. Minha orientadora é a professora doutora Grace dos Anjos, Freire Bandeira. Então, meu trabalho, como já foi dito, é um estudo descritivo do sentido passivo em textos do português registrado no Amazonas no século XX. Pode passar. Então, nós iniciamos, eu e minha orientadora, com o objeto de estudo, forma e significado. Nós vimos que há muitas formas que não correspondem com o significado tradicional que está nas gramáticas normativas. Por exemplo, nós temos a voz passiva e geralmente ela é associada com a passividade. Geralmente é assim, normalmente nas gramáticas tradicionais são tratadas dessa forma, mas nós percebemos que não tem casos que não ocorrem dessa maneira. Então, nós partimos aí que surgiu o objetivo geral, que é descrever os contextos de uso do significado passivo em textos do Jornal do Comércio do século XX. E como objetivos específicos, nós temos identificar as formas verbais que se relacionam com o significado passivo, e o segundo, entender como a deponência motivou na formação da passividade nos textos do jornal do século XX. A deponência, ela veio do latim clássico, como nós vamos ver a seguir. Pode passar. Então, o que seria a deponência verbal? A deponência verbal, como está no slide, ela vem do verbo depoente, do latim clássico. O verbo depoente, ele se distinguia dos demais. Por quê? Porque ele tinha uma forma passiva, mas ele tinha um significado ativo. Então, conforme Faria, ele fala assim, Ernesto Faria, ele explica: uma particularidade da forma passiva latina que não aparece em português, é constituída pelos verbos depoentes que, embora tenham forma passiva, por haverem deposto ou abandonado a forma ativa, quanto ao significado, são verdadeiramente ativos. É o caso, por exemplo, do verbo secor, que significa sigo e não sou seguido. Então, nós temos essa forma, que seria, como nós vamos ver a seguir, de uma voz passiva, mas o significado é totalmente ativo, que é sigo. No latim clássico, nós não precisamos colocar o pronome na frente, pronome pessoal. E aí, como ele geralmente coloca um pronome para dar ênfase no que eles estão, no significado da sentença proposta. Pode passar. Para entender um pouco sobre a voz passiva no latim clássico, ela é reconhecida por suas desinências, ao contrário do português, que nós geralmente verificamos pela sua estrutura. Então, existiam desinências específicas da voz passiva no latim que indicavam passividade, como vocês podem ver: or, ris, tur, mur, e essas três, as três primeiras do singular e as três últimas no plural. Já a ativa são essas seguintes: o, s, t, são essas desinências que elas apresentam atividade e são da voz ativa. Então, de acordo com Almendra e Figueiredo. Então, nós temos o exemplo do verbo amare, que é o verbo amar em português. Ele está conjugado, no primeiro exemplo, ele está no presente indicativo, na primeira pessoa do singular, mas ele traz a desinência passiva. E o segundo exemplo, ela está na voz ativa, que é a primeira pessoa também do singular, mas na voz ativa, um presente indicativo ativo. Pode passar. Então, assim como no latim, a deponência ela veio para o português, mas não sobre essas abordagens, até porque essas desinências do depoente foram perdidas com o passar do tempo.
Mas Francisco Bueno aponta que há evidências no português dessas questões da deponência, como ele aponta. O desaparecimento das formas depoentes latinas, que se acomodaram às ativas, não teve como consequência o desaparecimento da deponência verbal, isto é, de que construções e regências de certos verbos perdessem a possibilidade de designar uma atividade, embora formalmente parecesse indicar simples passividade. A língua portuguesa conheceu e continua a conhecer tais fenômenos linguísticos, recorrendo a particípios passados e a certos verbos que podem expressar tal matiz de significação. Então, para Bueno, não se perdeu totalmente, a deponência está sim no português, e ele apresenta os particípios passados, que são aqueles que acompanham geralmente a voz passiva analítica. Mas, nesse caso, ele está como modificador do substantivo, como adjetivo. Então, ele dá alguns exemplos, eu selecionei esses dois abaixo, que é homem lido. No caso, ele está querendo expressar que é o homem que lê muito. A mesma coisa, homem viajado, o homem que viaja. Pode passar. Partindo desse ponto, a deponência, ela ainda está presente no português, e a partir dela nós podemos refletir se no latim clássico, se nas gramáticas latinas existia essa particularidade, porque no português não pode ter, né? E nós vimos vários casos nas leituras, nas pesquisas, e um deles, como a pesquisa não pode durar muito tempo, nós selecionamos o sentido passivo, e que a passividade pode estar além da voz passiva, mas em outras construções. Então, como um conceito fundamental para indicar o que é passividade, nós adotamos da professora Mini Howie, que ela explica a passividade, que é essa qualidade de receptor que um sujeito apresenta em relação ao processo verbal, pode ainda decorrer da significação do verbo. Então, dependendo da significação do verbo, ela pode indicar que existe passividade. No caso, nós temos esse exemplo. O povo sofre o jugo da tirania. No caso, o sujeito, o povo, ele está sendo afetado pela ação do verbo sofrer. Ele está sendo afetado pelo jugo da tirania. Então, nós temos uma estrutura que, gramaticalmente, nas gramáticas tradicionais, elas seriam indicadas como uma estrutura ativa, mas nós temos aí um sentido passivo. Pode passar. Como eu já havia explicado, ela geralmente é associada a essas duas variantes, que é a analítica e a sintética. No caso, a ave está sendo afetada pela ação do verbo ferir. E a segundo exemplo, regam-se as plantas de manhã cedo. As plantas estão sendo afetadas pela ação do verbo regar. Até o momento, nós encontramos outras formas, nós classificamos elas em forma ativa e forma reflexiva. Na ativa, nós encontramos 3, né, como estão aí, que são os verbos neutros, que são verbos que não indicam ação. No caso, o funcionário merece o prêmio. Em nenhum momento o verbo merecer está indicando ação, mas o funcionário está sendo beneficiado com a ação, com o sentido do que o verbo propõe. No caso, o prêmio, né? Ele está merecendo o prêmio. Construção de infinitivo são construções geralmente iniciadas por preposições. No caso do exemplo, gente, má de contentar. Ela pode ser, o sentido dela é gente má de ser contentada. Ela está sendo afetada, né, por esse sentido. Que são as construções de infinitivo, segundo Oliveira e Souza. E temos a regativação. No caso, é quando, segundo Bandeira, a regativação é quando o sujeito sintático ele recebe o papel temático de tema. Ele é afetado pela ação, por uma ação, a entidade, que no caso é o vaso, nesse exemplo, está sendo transferido, ele está sendo
afetado por uma ação, seja, afete seu caráter físico, abstrato. No caso, o vaso quebrou. Não temos o agente dessa ação do verbo quebrar, apenas que esse objeto, esse sujeito foi afetado. Já a forma reflexiva nós encontramos, temos esse exemplo. Oi. 5 minutos. Ok. Como no exemplo, um certo ano varreu-me da memória, o ano cabal, se descuidou. No caso, varreu-me, o sujeito está sendo afetado pelo verbo varrer. Pode passar. Então, um pouco só sobre o Jornal do Comércio, que é aqui do Amazonas. Ele surgiu em 2 de janeiro de 1904, era localizado no centro de Manaus, e, segundo Leno Souza, é possível classificar nessas 3 fases. E depois da terceira fase, Aziz Chateaubriand tomou os comandos do jornal. Pode passar. Então, nós temos aí uma imagem do Jornal do Comércio. Se vocês podem perceber que ela está bem deteriorada, até que nós não vamos estudar as primeiras edições por conta dessa questão, mas ele surgiu, tá aí o ano, não sei se tá bem ruim de se ver, mas nós temos essa imagem do Jornal do Comércio. Pode passar. Então, o Jornal do Comércio está relacionado com o seu surgimento com o boom econômico da borracha, e ele teve vários eventos como a questão acriana. E nós podemos destacar as principais partes do jornal, que é indicações, telegramas e várias notícias. Pode passar. Então, um pouco da metodologia, a pesquisa ainda está em andamento. Até o momento, eu e a minha orientadora, nós estabelecemos que vamos selecionar 10 edições de cada ano, que eu vou já mostrar daqui a pouco. E, como eu já falei, nós vamos analisar as construções sintáticas que apresentam significado passivo. Podemos encontrar outras construções além das que eu apontei. E nós vamos também estabelecer o viés sociolinguístico. Pode passar. Então, nós temos um quadro, nós classificamos em 3 grupos, ativa, passiva e reflexiva, e essas variantes aqui, onde podemos encontrar passividade, como eu já mostrei antes. Pode passar. E como sociais, extralinguísticas, nós selecionamos 2. Nós não conseguimos, não foi possível ver todas aquelas as variáveis sociais que a sociolinguística geralmente estabelece, sexo, faixa etária, justamente por ser nos anos iniciais do século XX. Então, nós estabelecemos 2, até porque nós não encontramos nessas primeiras edições os autores, quem escreveu apenas a direção. Então, nós selecionamos recorte temporal, que são essas 2 épocas que serão trabalhadas, e o gênero discursivo notícia, principalmente por ser uma parte extensa do jornal e por ter um maior número de sentenças para serem analisadas. Então, estão aí as partes que serão analisadas. Pode passar? Então, para encerrar, alguns exemplos que nós já retiramos do jornal, que encontramos passividade, como vocês podem observar. Pode passar? As referências que usei na apresentação. E é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos a Samara pela contribuição, pela riqueza da sua pesquisa. E agora vamos à terceira comunicação dessa tarde, que será ministrada pela mestranda Camila dos Santos de Lima. A Camila, que é mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal do Amazonas, que também é pós-graduada em Docência do Ensino Superior pela instituição IDAAM, e graduada em Letras, Língua e Literatura Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas.
com a comunicação Os Mandos e Desmandos dos Coronéis de Barranco nas narrativas de Arthur Ingrácio, a mestranda Camila dos Santos de Lima. Bem-vinda, Camila. O título da minha apresentação é Os Mandos e Desmandos dos Coronéis de Barranco, né, nas narrativas de Arthur Ingrácio. E, inclusive, esse tema faz parte, né, da minha dissertação, que está em desenvolvimento. Bem, o objetivo geral é analisar as estratégias utilizadas por Arthur Ingrácio para retratar os seringais amazônicos em suas narrativas. E os objetivos específicos serão desenvolver um estudo sobre o quadro histórico do ciclo da borracha na Amazônia e também estudar os contos ingracianos que retratam o ciclo da borracha, mapeando as estratégias ficcionais utilizadas pelo contista. Bem, Arthur Ingrácio, ele não é um autor muito conhecido, né? Ele nasceu em Manicoré e cursou direito, mas ele não concluiu, né? Então, ele acabou atuando como jornalista. Dentro da literatura, ele foi contista e crítico literário, né? A gente pode ver nas suas narrativas o quanto ele era dedicado, também pela sua criticidade quanto à temática. Bem, Arthur Ingrácio, ele teve um grande destaque como contista no Clube da Madrugada, né? Então, esse clube foi um movimento artístico-cultural, né? Onde os escritores, artistas plásticos, historiadores, eles se reuniam ali na Praça da Polícia, que é na Praça Eliodoro Balbi, né, se não me engano. Então, esses jovens se reuniam para trocar ideias, informações, produções daquele período, né? Então, Arthur Ingrácio, ele estreou no ano de 1960 com o livro Histórias de Submundo. Então, esse livro é uma série de contos amazônicos que retrata a vida interiorana, a luta e os sofrimentos dos ribeirinhos, né, dos caboclos, que eram esquecidos e explorados pelos donos dos seringais. Os contos ingracianos, eles podem ser agrupados em dois cenários, que são os contos urbanos e os contos ribeirinhos, né? Os contos urbanos desenvolvem um olhar sobre as misérias urbanas, enfocando os desencontros das relações humanas na cidade, principalmente a violência, né? Nesses ambientes desequilibrados que ocorriam naquela época. Enquanto os contos ribeirinhos, o foco maior são as angústias alarmantes do homem do interior da Amazônia, né, que era vítima do isolamento e do completo abandono. Então, grande parte desses contos ambientam-se nos seringais, onde era mostrado, né, a exploração dos seringueiros por seringalistas, que são também chamados de barranco. Bem, os seringueiros também... Camila? Só uma observação. Oi. O teu áudio está falhando muito, não está ficando boa na gravação, está picando todo, né? Se tiver como dar um ajustezinho, ver se melhora, porque na gravação não dá para entender direito, está falhando. Se não tiver como melhorar, continua assim mesmo, sem problema. Oi, melhorou agora? Melhorou, agora está limpo. Ok. Tudo bem, então eu vou continuar. Sobre os seringueiros, né? É uma figura histórica que também faz parte, né, desse mundo da borracha. E para suprir a falta de mão de obra para a extração do látex, chega nas zonas uma grande leva de nordestinos. Então, eles saíram de uma região seca, né, condenados pela fome, pela miséria, em busca de ganhar dinheiro. Então, eles tinham esse espírito, né, arribista, aventureiro, esse espírito ambicioso de querer ganhar muito dinheiro. Eles tinham esse sonho, né, de enriquecer, de ter uma vida confortável. Mas quando chegaram nos seringais, eles se depararam com condições adversas, como doenças, ataque de índios, ataque de animais selvagens e, principalmente, a exploração dos seringalistas. Bem, porque naquela época, o que se falava? Quem ia para os seringais voltavam de lá ricos, né, cheios de dinheiro. Só que, infelizmente, era tudo ilusão, né, um fake news daquela época. Porque o que ocorria na realidade era o sistema de escravidão, o sistema de exploração. E nos seringais eles viviam isolados nas matas, eram solitários, né?
Além disso, eram apáticos porque se alimentavam mal, né? Se alimentavam de enlatados que não tinha proteína nenhuma, e assim resultava em doenças. Bem, sobre a escassez da mulher, nos seringais era muito raro a presença da mulher, né? Então, as pouquíssimas que haviam eram representadas como degradantes, né? Eram velhas, doentes, e também haviam aquelas que eram perseguidas, né? Por isso que aconteciam casos de matarem os seus maridos para que elas ficassem viúvas e assim disponíveis para eles seringueiros. Então, era muito comum também os estupros, né, os casos de estupros, aliciamento a crianças, a prostituição. Então, essa escassez de mulheres nos seringais desenvolveu um tipo de atração aos animais fêmeas, praticando, assim, o bestialismo, né, que é o sexo com animais. Bem, sobre o seringalista, que também é chamado de coronel de barranco, é uma outra figura de relevância, né, nas suas narrativas. Bem, esse termo, coronel de barranco, pelas minhas pesquisas, significa homem que manda na região, dá ordens, dita regras e funções em meio à floresta. Viviam de aparências, demonstravam riquezas nos cassinos, cabarés, hotéis da cidade de Manaus e Belém. Então, eles que mandavam, né, nos seringais, e também falavam, né, que eles fumavam charutos importados, né, charutos cubanos, usavam, né, de diamante, assim demonstrando a sua ostentação, né, dos seus prestígios e riquezas. É comum na literatura a imagem do seringalista como um patrão truculento, um estereótipo criado com base nas relações estabelecidas nos seringais. Então, o seringalista ele tinha essa imagem de cruel, violento, perverso, né? Então, essa imagem pelas próprias relações de trabalho estabelecidas nos seringais, onde o patrão seringalista submetia o freguês seringueiro a um regulamento que estabelecia mais vantagens ao patrão do que o freguês. Então, a gente vê que o seringueiro era um escravo, né? Ele era submisso, não tinha muitos direitos. Então, de fato, ele era como se ele pertencesse, né, ao seringalista, já que ele era também preso às dívidas, né? Então, tudo era favorecido, né, ao coronel de barranco. Bem, os mandos e desmandos aconteciam através da sua posição, né, de autoritário, de dar ordens, né? E também era muito comum as punições. Então, a imagem do seringalista como perverso pode ser notada nos castigos aplicados aos seringueiros, se infringirem o regulamento ou as ordens diretas do coronel, como o aprisionamento no tronco, castigos corporais, queima de plantações. Então, as punições... Então, as punições e os castigos físicos é uma forma do seringalista expressar sua autoridade e fazer-se respeitado. Então, expressando esse poder sem limites estabelecidos no seringal. Então, o seringalista ele tinha esse poder, né, essa autoridade de mandar nos seringais, para que todos o respeitassem. Então, aqui eu encerro a minha fala, né, eu falarei um pouquinho dessas figuras históricas, né, no desenvolvimento da minha pesquisa. Então, essas são as minhas referências, que não está passando. Só um minutinho. Bem, nós agradecemos a Camila Obrigada. Tchau. Pela apresentação, pela contribuição do seu trabalho. E agora vamos à última comunicação dessa tarde, última, mas não menos importante, a comunicação do mestre Márcio Camilo da Silva. O Márcio, ele possui mestrado em literatura pela Universidade Federal do Amazonas,
graduado em português grego pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa do grupo de estudos da metáfora e pesquisa sobre língua e literatura de expressão amazônica, o Greenplexa, é membro efetivo da comissão editorial da revista Mesopotâmia, revista amazônica de estudos linguísticos e literários, periódico semestral do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Amazonas. E atualmente ele é professor de língua portuguesa e literatura no Colégio Militar de Manaus. Com a comunicação Alameda Filosófica de Astrid Cabral, conexão entre filosofia e literatura, vamos ouvir então o mestre Márcio Camilo da Silva. Márcio, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Val. Obrigado então pela participação, agradeço aí a participação, né, dos participantes, obviamente. Agradeço também aqui ao meu orientador, professor doutor Carlos Guedelha. Boa tarde, então, a todos. No desenvolvimento, então, da pesquisa pelo Greenplex, eu desenvolvi um trabalho com a autora Astrid Cabral e o livro, né, o primeiro livro da Astrid Cabral, que é o livro Alameda. Então, eu desenvolvi esse trabalho e, durante o desenvolvimento do trabalho, eu fui pontuando, então, o que havia de relação entre a filosofia e a literatura de um modo geral, tá bom? O livro, então, Alameda, é o primeiro livro da autora amazonense, né, Astrid Cabral, e esse livro é de 1963, né? Essa é uma edição, é uma terceira edição, não é? Eu não tive acesso a essa terceira edição, eu fiz em cima da segunda edição, mas eu achei que a capa ali era bonitinha por causa da Alameda em si, não é? Esse conto, então, esse livro, não é? Ele é composto de 20 contos, não é? E, então, a partir, então, da leitura desses contos, eu fui traçando, então, uma estratégia de como a filosofia existencialista, não é? Poderia, digamos assim, ajudar na interpretação do livro. Não é que a gente precise da filosofia existencialista para interpretar o livro, e sim no sentido de que, em que medida, né, a filosofia existencialista poderia contribuir para que eu pudesse, nesse sentido, detectar, perceber, ou então mesmo entrar em alguma área mais ampla de interpretação dos contos, não é? Então, aqui eu até coloquei alguns contos, né, na ordem em que eles aparecem, não coloquei todos, e acabei também não trabalhando a totalidade dos contos, não é? Eu acabei me concentrando em 4 contos, não é? Então, aqui já está realmente a capa da segunda edição, né, que é a capa em que eu trabalhei realmente, e eu acabei trabalhando 4 contos específicos, né? Um grão de feijão e sua história, a aventura dos crótons, a cerca e a sombra da papoleira. Então, a partir desses 4 contos, eu fui entrelaçando os pontos de contato entre esses contos propriamente ditos, não é? E a filosofia existencialista, não é? Por isso até que o título do trabalho ficou como a Alameda Filosófica, né? Esse livro, quando a gente trabalha, pega para ler, ele é um livro um tanto quanto, assim, estranho, porque os personagens, né, que nós encontramos, eles não são pessoas, são vegetais, em alguns contos, né, bem menor número, né, são animais, não é? Então, são vegetais, animais, se deparando com problemas existenciais, digamos assim, não é? É claro que o livro é da década de 60 e, claro, o Sartre era muito lido ali no final assim, da década de 40, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, até o início ali da década de 60, né? Então, ele era leitura, e era leitura também
da autora Astrid Cabral. Bem, embora isso não tenha muita importância quando em termos de objeto teórico, não é? O primeiro a detectar que a partir de um ponto de vista, não é, da filosofia existencialista, a gente poderia compreender, não melhor o livro, mas compreender a partir de uma outra ótica, já tinha sido falado, né, ou escrito pelo Antônio Paulo Graça, não é? Naquela edição que eu mostrei ali anteriormente, não é? O prefácio é do Paulo Antônio Graça, né? E nessa edição ele aponta como poderíamos interpretar os contos a partir, então, da filosofia existencialista sartreana, né? Ele pontuou o Sartre como um autor privilegiado nesse sentido, não é? Como um autor que, a partir da leitura do Sartre, nós pudéssemos ter um outro tipo de leitura do livro, não é? É claro que eu não restringi minha pesquisa como autor teórico somente em relação ao Sartre, não é? Eu introduzi também aí o Heidegger, né? Porque quando a gente fala em filosofia existencialista, a gente pensa que é uma coisa só, não é? E ela não é. Então, eu até coloquei essa figura aqui, que é a árvore existencialista de um autor chamado Emmanuel Mounier. Ele coloca essa árvore existencialista para dizer que, basicamente, todos esses autores aí, eles são existencialistas, não é? Tirando ali o Kierkegaard, já o tronco da árvore, dá para perceber ali que existe, a partir da fenomenologia aqui, um tronco que vai mais em relação ao Nietzsche, ao Heidegger e ao Sartre, não é? Já que outros autores aqui, eles são muito particularistas nesse sentido, né? O próprio Emmanuel Mounier, ele é personalista, né? Então, desse ramo aqui do tronco do personalismo, né? Então, eu tinha que, na realidade, fazer um recorte, não é bem? Eu não posso falar de existencialismo, já que o existencialismo em si ele não existe. Ele, enquanto palavra, existe, mas ele, assim, é uma moda na década de 40, na França, e existem vários autores, não é? O próprio Emmanuel Mounier, ele diz que não existe o existencialismo, mas existiriam existencialismos, não é? Dependendo aí do autor para onde você pudesse dirigir a pesquisa. Então, nesse sentido, eu acabei concentrando ali mais no Heidegger e no Sartre, não é? Então, assim, como mostra aí a figura, eu acabei concentrando mais no Martin Heidegger, né, com a fenomenologia, e com o Jean-Paul Sartre também, que na época que ele escreve o Ser e o Nada, ele também é adepto da fenomenologia, não é? Então, eu parti, então, desses dois autores aí. Embora esses autores tenham muitos livros, não é? Eu acabei me concentrando em cima de dois livros específicos, não é? O Ser e Tempo, do Martin Heidegger, que é uma leitura um pouco mais pesada e difícil, não é? Na realidade, assim, uma leitura só não me bastou, e há capítulos ali que eu tive que ler várias vezes, não é? E um livro que, embora não tenha a complexidade do Ser e Tempo, mas o que não significa facilidade, é o Ser e o Nada, do Sartre, não é? Embora eu tenha lido outros livros do autor, dos dois autores, não é? Eu acabei concentrando em cima desses dois livros, né? Então, esses dois livros são os mais citados em relação a esses dois autores, embora esporadicamente também eu tenha me utilizado de outros livros desses dois autores e mesmo de outros autores existencialistas, não é? Então, o que foi feito, né? Durante a leitura, então, desses dois livros e de outros, obviamente, nós pudemos perceber que existem determinados conceitos existencialistas que estariam presentes, não é, na narrativa da Astrid Cabral, né? Pelo menos naqueles 4 contos ali, não é, em que constituiu o corpus do meu trabalho, eu pude perceber que haveriam, assim, conceitos trabalhados, de um modo geral, pelos existencialistas e, de um modo particular, pelo Heidegger e pelo Sartre também, né? Então, esses conceitos foram conceitos como responsabilidade, destino, má-fé,
temporalidade, alteridade, solidariedade, projeto, morte, angústia e, principalmente, aí, não é, consciência. Então, eu pude perceber que, a partir da leitura desses dois autores e em lendo as 4 narrativas destacadas, esses conceitos existencialistas, eles podiam ser abordados e o sentido desses contos aí ampliados, não é? Então, na realidade, o trabalho basicamente foi dessa conexão, então, entre esses conceitos existencialistas e as 4 narrativas ali destacadas. Um primeiro problema que... Pois não? Desculpa interrompê-lo. 5 minutos. Tá bom. Então, assim, o primeiro problema que se impôs aí é que esses conceitos existencialistas, eles não são conceitos fechados, não é? Porque são conceitos que dependem de uma experiência humana. Então, na realidade, não se trataria, então, ao analisar aqueles 4 contos, de colocar o conceito de responsabilidade e depois trabalhar o conceito na própria narrativa, já que o próprio conceito de responsabilidade, ele é um conceito que depende de uma determinada experiência humana. Então, em vez de conceitos existencialistas, nós temos experiências que possuem esse nome aí, tá? Então, nesse sentido, foi um pouco de dificuldade, porque não são conceitos propriamente ditos, não é? E durante a leitura também, como o existencialismo se aproxima do homem, eu destaquei, na conclusão da pesquisa, esse dito aqui do Martin Heidegger, né? Que entre o pensar e o poetar impera um oculto parentesco, porque ambos, a serviço da linguagem, intervêm por ela e por ela se sacrificam. Entre ambos, porém, se abre ao mesmo tempo um abismo, pois moram nas montanhas mais separadas, não é? Eu pude perceber, então, que a partir dessa própria posição aí do Martin Heidegger, no fundo, nós vemos uma filosofia que se aproxima muito mais da literatura do que uma literatura que se aproxima da filosofia. Porque, nesse sentido, a filosofia, em descobrindo o homem, descobre a importância da experiência e da vida do homem. Na realidade, esse tipo de trabalho sempre foi feito com a literatura, não é? Colocando sempre as personagens, colocando as pessoas, as ações, as dificuldades diante das ações. Então, nesse sentido, assim, eu percebo que a filosofia existencialista, principalmente ali do Heidegger e do Sartre, essa filosofia é muito mais uma reconquista e uma volta à literatura no mesmo sentido em que elas privilegiam o homem e a ação do homem, não é? O homem, a ação do homem e essa ação, obviamente, durante a sua vida, tá bom? Eu pude também ver, além do conceito de natureza, de physis também, que fica para uma próxima oportunidade, e descobri também que nas narrativas, não é, ali do livro Alameda, 16 narrativas, né, são de personagens animais ou vegetais, 3 narrativas de coisas, objetos, tipo assim, uma cerca, uma praça, e uma narrativa em que há realmente o homem como personagem, não é? E o homem, apesar de só haver uma narrativa que privilegia o homem como personagem principal, digamos assim, toda a narrativa, ela subentende o homem. E que o homem ali, ele é colocado como uma figura geometrizante. É um homem que se depara com a natureza em estado bruto e constrói praças, constrói jardim, constrói casa. Na realidade, então, o homem sendo, nesse ponto de vista, também um inimigo da natureza. Embora esse conceito de natureza ele seja mais especificamente trabalhado pelo Heidegger, não é? Numa obra também que se mostrou... Eu não pude ler toda a obra durante a pesquisa, já que a obra era muito densa, né? Que era a obra Caminhos da Floresta, não é? Mas eu percebo ainda ali que a respeito desse conceito de natureza, desse conceito de physis,
ainda o livro Alameda, ele se mostra muito promissor. Eu não sei nem se a partir desse conceito de Fezes, em vez de abordar tão somente 4 contos, não é? A gente não pode abordar o livro como um todo. Então, gente, muito obrigado aí pela oportunidade de apresentação do trabalho. Fica aqui o convite, quem se interessar pode mandar algum e-mail, e agradeço mais uma vez, viu, Val, a oportunidade de apresentar o trabalho aqui mais uma vez. Nós que agradecemos, Márcio, pela belíssima apresentação. Antes que você saia do seu slide, eu gostaria que você retornasse lá na capa do slide para a gente